Povo de Deus, boa noite. Estamos começando mais uma live aqui na minha casa, profetizando o que Deus tem feito em nossas vidas. E hoje nós começamos um propósito de oração, 52 dias de oração para 52 semanas de vitória. Nós sabemos que o ano ele tem 52 semanas, então hoje nós estaremos orando durante 52 dias, orando, jejuando, para que o ano inteiro seja um ano de vitória. Amém? Primeiramente, vamos fazer uma oração em nome de Jesus? Vamos apresentar a Deus esta live em nome do Senhor? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus amado, Deus eterno, mais uma vez estamos aqui na Tua presença para Te buscar. Pedimos perdão, Senhor, por nossos erros, pecados e falhas e clamamos a Ti, para que nesta noite, Pai, não sejamos nós, mas seja o Senhor através das nossas vidas. Fala, Pai, de uma forma especial e sobrenatural, que viemos a entender e a compreender que os Teus propósitos são maiores do que os nossos. Então, Pai, toma a nossa vida nas Tuas mãos, é o que nós Te pedimos e já lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Vamos cantar uma canção e logo mais vamos estar meditando aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Glória a Deus. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça permanecer assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia, Jesus, sabemos que Tu és fiel em todo o tempo. Amém? Livro de Neemias, capítulo 6, o versículo é o de número 15. Neemias, capítulo 6, versículo 15, está escrito assim: Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias. Então quer dizer que Neemias, juntamente com algumas pessoas do povo de Deus, terminaram em 52 dias. É o que nós estamos profetizando, em 52 dias de oração para 52 semanas de vitória. Eu profetizo em nome de Jesus que nesses 52 dias, Deus vai abençoar a tua vida. Você crê nisso em nome de Jesus? Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, queremos entender a Tua palavra. Então fala conosco nesta noite, que não venhamos a ouvir aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. Então glorifica o Teu santo nome em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Vamos então meditar? A Bíblia nos mostra que tudo começou quando uma notícia ruim chegou para aquele que estava acomodado. Quem estava acomodado? Neemias. Vai lá comigo lá em Neemias capítulo 1.
Neemias capítulo 1, o versículo 1 também, que diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. Veja só, ele estava em Suzã, aonde? Na fortaleza. Ele morava numa fortaleza. O povo de Israel havia sido capturado por Nabucodonosor, levados cativos para a Babilônia. Eles estão já no período de 70 anos dentro da Babilônia. E diz a palavra que algumas pessoas foram direcionadas para alguns cargos, o caso de Daniel, Misael, né, e alguns outros jovens, que foram Azarias, né, e foram levados para morar no palácio. E uma das pessoas que foram morar no palácio foi também Neemias. E diz a palavra que ele era o copeiro do rei. Ele morava lá, aonde? Na fortaleza, ele morava no palácio, então ele tinha uma vida acomodada, não é? Aí diz a palavra, versículo 2, que veio a Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, quando Neemias recebe aquela notícia ruim de que Jerusalém estava destruída, que as portas estavam queimadas, que os muros estavam destruídos, ele sentiu a dor. Até então, como é que ele estava? Acomodado. Como é que ele vivia? Acomodados. Por quê? Porque Neemias ele era copeiro do rei, ele tinha uma vida estabilizada, ele tinha uma casa, ele tinha tudo de bom. Porém, seu coração doeu quando ele soube da situação do povo que estava lá em Jerusalém, daqueles que escaparam do cerco de Nabucodonosor. E quando ele ouve que o povo estava em miséria, quando ele ouve que o povo estava totalmente destruído, ele sentiu tristeza no seu coração. O povo estava em desprezo, em miséria, estava com a vida totalmente destruída. E ele estava bem, porque ele morava no palácio, era copeiro do rei, então a vida dele estava estabilizada. Sabe que nós vemos isso, amados? Que muitas vezes nós somos como Neemias. Temos nossa casa, alguns têm carro, uma vida estabilizada, mora bem, come bem, não tem aquela vida de rei, mas come bem, vive bem. Mas vem a questão, e aqueles que estão em desprezo? E aqueles que estão nas mãos de Satanás? E aqueles que precisam da bênção de Deus? Porque quando Neemias ouviu que o povo estava em desprezo, que o povo estava totalmente lá largados em miséria e fome, ele sentiu no coração. Aqui diz a palavra em 1 Timóteo capítulo 5, olha só o que Paulo escreve para Timóteo, amados. 1 Timóteo, o capítulo 5, o versículo 8, Paulo escreve assim para Timóteo, olha o que ele escreve. 1 Timóteo 5, 8, ele diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, o que são meus? Amigos, conhecidos, vizinhos. Olha só o que ele diz: se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Quando Neemias recebe aquela notícia que o povo estava em miséria, que o povo estava em desprezo, ele doeu o coração. Ele se sentiu mal, ele senta, ele ora, ele chora, ele jejua, porque ele quer uma solução para aquele povo que estava em desprezo. E eu pergunto, será que nós não temos sido iguais também a Neemias?
temos nossa casa, temos nossa vida, temos a nossa família, está tudo bem. Aí eu pergunto, e aqueles que estão em desprezo? E aqueles que estão no mundo? E aqueles que precisam de Jesus, da nossa própria casa? Porque Paulo escreve para Timóteo, diz que se nós não fazemos o bem, nós negamos a fé. Olha só o que Paulo diz para Timóteo, olha, se alguém não tem cuidado dos seus, meus amigos, meus irmãos em Cristo, meus colegas, meus vizinhos, e diz mais, e principalmente da sua família, negou a fé. E é pior do que infiel. E muitas vezes nós somos como Neemias. Temos nossa casa, temos nossa família, está tudo bem, conosco está bem, mas eu pergunto, e os que estão lá fora? E os que estão em desprezo? E os que precisam de Jesus? Será que o nosso coração não dói? Será que nós estamos parecendo aquela parábola que Jesus contou, que o homem foi saqueado, foi roubado, apanharam, bateram nele, e ele ficou meio morto. Aí passou um sacerdote, viu, e passou de largo. Passou também o levita, viu, e passou de largo. Será que nós temos igualado a essas pessoas que está vendo o sofrimento do próximo e não está nem aí? Que está vendo que as pessoas estão sofrendo e não estamos nem aí? Porque quando Neemias ouviu que o povo estava em miséria, que o povo estava totalmente ali entregues à desgraça, ele se coloca primeiro para orar. Por isso que nesses 52 dias nós vamos orar. Nós começamos um outro propósito, terminando domingo 3 da manhã, e meia-noite, né, de domingo para segunda, que foi hoje, nós começamos a orar também. Deus quer mais oração. Para quê? Para que 52 semanas sejam abençoadas de vitória. Nós estamos nesse propósito, 52 dias de oração para 52 semanas de vitória. Eu creio que Deus vai nos abençoar, porém, nós é que temos que fazer a nossa parte. Ele ficou acomodado. Ele estava acomodado, mas quando ele ouviu aquela notícia, ele se posicionou em Deus. Ele orou, ele jejuou, ele fez a parte dele. É por isso que nós também iremos fazer a nossa parte. Nós vamos orar, jejuar durante 52 dias. Quantos são 52 dias? São 7 semanas e 3 dias. 7 semanas, porque uma semana tem 7 dias. 7 vezes 7, 49. Então 7 semanas mais 3 dias. Onde estaremos orando, jejuando e profetizando que esse ano é o ano da vitória em nome de Jesus. Porque se eu sei que alguém está padecendo e eu não faço nada, é pior que infiel. Olha o que Tiago diz aqui também, veja. Paulo diz isso, que negou a fé é pior que infiel, mas olha só o que Tiago diz. Tiago 4, o versículo 17. Tiago capítulo 4, o versículo 17, diz assim, olha, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se eu sei que tem alguém precisando e eu não quero ajudar, não é que eu não posso, eu não quero ajudar, então estou cometendo pecado. A princípio, Neemias não sabia como ajudar. Então ele coloca para orar e para jejuar. Ele levanta o quê? Um clamor. Lá em Neemias 1, versículo 4, onde nós lemos, vamos ler novamente? Neemias 1, verso 4. Olha o que Neemias fala, veja. Ele está orando a Deus. Neemias 1, o versículo 4. Diz assim, olha. E sucedeu que ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Nesses 52 dias, nós vamos levantar um clamor ao Deus dos céus. Nesses 52 dias, nós vamos jejuar para que Deus venha nos abençoar. Por quê? Mateus 21, 22. Lembra o que Jesus disse? Que tudo que pedir na oração crendo, recebereis. Eu creio que aquilo que nós estaremos pedindo, o Senhor vai nos abençoar em nome de Jesus. Só que quando Neemias ele ora, ele reconhece que toda aquela situação que ele estava vivendo era por causa deles.
Olha em Neemias 1, versículo de número 6. Ele fala assim, olha o versículo 5 para dar contexto. Versículo 5. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos. Olha o que Neemias está fazendo, amados. Ele está reconhecendo que toda aquela situação que estão vivendo, ainda que aparentemente ele está bem, porque ele mora no palácio, é copeiro do rei, mas ele sabe que toda aquela desgraça que está acontecendo com todos o seu povo, os que fazem parte do seu povo de Israel, é porque deixaram o Senhor. Por isso que ele fala, porque nós pecamos contra ti. Eu, meus pais, nós confessamos que pecamos contra ti. Eu não posso ficar mais em paz sabendo que tem gente morrendo nas mãos do diabo. Eu não posso ficar em paz sabendo que tem pessoas no vício do álcool, do cigarro, da prostituição. Eu não posso ficar em paz. Eu tenho que falar, meu Deus, perdoa a minha insolência, perdoa os meus pecados. Eu devia estar indo mais atrás dessas almas. E o que eu tenho feito, Senhor? Me perdoa. Eu sou responsável por aquelas almas que estão sofrendo. Eu tenho que pregar mais, eu tenho que orar mais, eu tenho que jejuar mais, ó Deus, para que o Senhor venha fazer uma obra tremenda. Porque quando nós reconhecemos nossos erros, Deus, Ele age. Lá em 2 Crônicas 7, 14, o que Deus disse? Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, oh glória. Se nós reconhecemos que nós somos falhos, que não somos nada sem a presença dele, ele vai agir em nosso favor. No Salmo de número 32, o Salmo de número 32, no versículo 5, veja, Salmos 32, o versículo 5, o salmista fala assim, olha, confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. O que Neemias está dizendo é que ele confessa que ele é pecador, que toda aquela situação é porque ele também é devedor de todo aquele mal. Que por causa dele, que por causa dos seus pais, todo aquele mal estava agindo. Mas ele se propôs a orar, a jejuar, a chamar a atenção de Deus para que aquela situação viesse a mudar. É por isso que nesses 52 dias nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos clamar ao Deus Todo-Poderoso, Ele vai mudar toda a situação. Nós lemos a princípio lá em Neemias 6,15, que em 52 dias ele conseguiu toda a restauração e a restituição dos muros de Jerusalém. E eu profetizo em nome de Jesus, que em 52 dias, Deus vai também mudar a história da sua vida, da sua casa, da sua família. Em 52 dias, o Senhor vai nos abençoar. E vamos fazer um propósito. Serão 7 segundas-feiras e 7 sábados. Porque na igreja nós vamos fazer 7 domingos e 7 sextas. Então aqui comigo, na live, serão 7 segundas-feiras e 7 sábados, onde estaremos profetizando que 52 dias de oração para 52 semanas de vitória em nome de Jesus. Aqui em Jó, no capítulo 22, olha só o que Deus diz.
Jó capítulo 22, o versículo 29, Jó fala assim, olha, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Nós vamos fazer um propósito com Deus, de estarmos aqui durante 7 segundas-feiras e 7 sábados. Nós vamos determinar que estaremos aqui, e o Senhor está dizendo que as coisas vão começar a aparecer, as coisas irão começar a acontecer em nossas vidas para a glória do nome dEle. Por isso, eu quero orar com você. Eu quero profetizar que esta bênção o Senhor já liberou sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, Deus amado, Deus eterno, hoje, Pai, nós iniciamos esse propósito de oração. 52 dias de oração para 52 semanas de vitória. Assim como Neemias, Deus, que estava acomodado, mas quando recebeu aquela notícia ruim de como estava o povo, de como estava, meu Deus, o país, ele se entristeceu, ele chorou, ele orou, ele jejuou, e é o que nós também iremos fazer, Pai. Nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos fazer, meu Deus, a nossa parte, porque sabemos que as coisas impossíveis só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode realizar. Então, Pai, juntamente com esta pessoa agora, nós nos comprometemos de estar orando, jejuando. Nós iremos orar 52 meias-noites, ó Pai, clamando ao Senhor para que venha mudar toda a situação, para que o Senhor venha restituir, para que o Senhor venha restaurar. Meu Deus, então comece pelas nossas vidas. Nós estamos aqui, ó Pai, diante de Ti para orarmos, para clamarmos e pedirmos ao Senhor que abençoe de uma forma tremenda. Serão, meu Deus, 7 segundas-feiras e 7 sábados, onde estaremos orando e profetizando a bênção do Senhor. Por isso, Pai, que nós te louvamos nesta noite e já lhe agradecemos na certeza que o Senhor é fiel na vida daqueles que também são fiéis contigo. Por isso, Pai, que te louvamos e te glorificamos em nome de Jesus, porque nós reconhecemos nossos erros, nós reconhecemos nossas falhas, sabemos, ó Pai, que a situação está dessa forma, porque nós temos orado pouco, por isso nós vamos orar muito mais, nós vamos clamar muito mais, nós vamos jejuar ainda mais, para que a Tua glória se manifeste em nossas vidas. Por isso, Pai, que te louvamos e te glorificamos nesta noite, em nome de Jesus. Mas Tu és fiel a mim. Tu és fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel, Senhor Jesus. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Glória a Deus, o nosso Deus, Ele é fiel. Eu estarei aqui 52 segundas-feiras, mais 52 sábados, profetizando que em 52 dias de oração para 52 semanas de vitória. Nessas 7 semanas eu profetizo que você vai contar a sua vitória em nome de Jesus. Amém? Antes de terminar aqui em Êxodo capítulo 29, Êxodo 29, eu quero orar pela tua vida, quero profetizar em nome de Jesus. Êxodo, o capítulo 29, o versículo de número 38. Êxodo 29, versículo 38. Quando o povo estava preso no Egito,
Foram 400 anos. Então, durante 400 anos, eles se esqueceram de como era servir a Deus, de como era adorar a Deus, de como era orar a Deus. Lá, eles aprenderam tudo o que o Egito ensinava. Assim como hoje, as pessoas estão no mundo, fazem o que o mundo manda. O mundo fala, olha, é tempo de usar tatuagem. Todo mundo começa a usar tatuagem. É tempo de fumar narguilé. Todo mundo começa a fumar narguilé. É tempo de ir para academia. Todo mundo vai para academia. É tempo de, sei lá, o que o mundo inventa, as pessoas acabam andando segundo o curso do mundo. E o povo de Israel estava dessa forma. Só que quando eles saem do Egito, Deus está o levando para uma terra prometida, Deus vai ensinar como eles devem fazer para adorar ao Senhor. E uma das coisas que Deus falou está aqui, ó, em Êxodo 29, o versículo de número 38. Êxodo 29, versículo 38. Olha só o que Deus fala. Isto, pois, é o que oferecerei sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. O que Deus está mandando? Que o povo, todos os dias, faça sacrifícios para ele. 2 cordeiros. Como nós ensinamos, dízimos e ofertas alçadas. E isso eles tinham que fazer todos os dias. Aí quando olhamos para a Bíblia, nós vemos que Jó fazia isso. Diz a palavra que todos os dias Jó fazia sacrifício pelos seus filhos. Quantos filhos Jó tinha? 10. Então todos os dias Jó, ele fazia sacrifício pelos seus filhos, porque dizia Jó, talvez pecaram os meus filhos contra Deus e blasfemaram no seu coração, por isso Jó fazia continuamente. Eucana fazia da mesma forma por ele, por Ana, por Penina e pelos seus filhos. Segundo o que o Eucana fala para Ana, não te sou eu melhor do que 10 filhos? Deixa de entender que ele também tinha 10 filhos. Então Eucana também sacrificava não só por ele, mas dava uma porção excelente por causa de Ana, porque ele amava Ana, dava por Penina e pelos seus 10 filhos. Então nós entendemos, amados, que Deus não quer o que nós temos. Deus só quer o nosso coração. Quando nós levamos ofertas e dízimos na igreja, não levamos porque Deus precisa, não. Só estamos demonstrando a nossa gratidão a Ele, porque outrora gastava com cigarro, gastava com bebida, gastava com droga, gastava com prostituição, gastava com um monte de coisa, com remédios, por causa de enfermidades. Aí Jesus vem e transforma a vida da pessoa, que ela não bebe, não fuma, não usa mais droga, não se prostitui mais, foi curado e sarado. Para quê? Para gastar com coisas que não convém? Não. É para adorar o Senhor. Por isso, se você tem condições de abençoar, abençoe. Porque tudo que você faz para esta obra é para glorificar o nome do Senhor e para Deus abençoar a tua vida. Se você tem condições, faça, porque é Deus que vai te honrar. Se não tem condições, que Deus te dê condições para você abençoar, porque nós cremos que o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. Por isso eu quero terminar essa live orando para que Deus te dê, orando para que Ele derrame uma unção de prosperidade sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então nesta noite? Pai amado, Pai querido, nós iremos terminar esta live agora, mas como sempre fazemos, eu não quero terminar, meu Deus, com palavras vazias, mas eu quero terminar profetizando sobre o teu filho e sobre a tua filha. Meu Deus, prospera, multiplica, abençoa, abra as comportas e a janela do céu sobre a vida do teu filho, como também da tua filha. Libera a causa na justiça, libera a aposentadoria, toca no ímpio e no justo para dar dinheiro para essa pessoa, mas honra, Pai, o teu servo, como também a tua serva. Abençoa aqueles que estão agora diante da tua presença, meu Deus. Pode abençoar, porque quanto mais o Senhor der para esta pessoa, mais ela vai trazer também para a tua casa. Por isso que nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém
Que Deus abençoe, que nunca falte sobre a sua vida, que Ele venha multiplicar 30, 60, 100 vezes mais sobre a tua vida, em nome de Jesus. Lembrando que quinta-feira estaremos aqui novamente. Eu estou de mudança de casa, mas estou para mudar de casa, porque a casa onde eu moro ela é muito quente. E só conversando com os amados, e eu estava procurando uma casa, eu consegui uma casa mais próxima da igreja. Então, quinta-feira estarei de mudança, mas vamos ter a live normal. E depois da live eu vou fazer minha mudança, porque o rapaz da mudança pode fazer à noite. Então, eu vou fazer depois da live. Eu faço a live, depois eu vou fazer a mudança em nome de Jesus. Amém? Mas quinta-feira estamos aqui às 7 da noite, para a glória de Deus. Então, que Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima noite. Um beijo aí no seu coração, tá bom? Jesus te ama, eu também. Que Deus te abençoe sempre em nome de Jesus. Fique na paz, fique na bênção em nome de Jesus.